Olá pessoal do terceiro período, aqui o professor Demilson Pereira Ribeiro, continuar trabalhando aqui a nossa matéria de Direito Tributário, que é a nossa matéria do primeiro bimestre. Como eu sempre falo para vocês, é uma matéria fundamental para a área da administração, né? Quando você vai trabalhar na administração de uma empresa, a área tributária é uma área fundamental. Bom, nós estamos aqui na aula 15 do nosso cronograma, e a gente está estudando a obrigação tributária. Quando nós falamos da obrigação tributária, a gente estuda os conceitos, as teorias e os fundamentos. Nós estamos aqui na parte 2. Inicialmente, nós começamos falando aqui da relação jurídico-tributária, né? De um lado, nós temos o contribuinte, do outro lado, nós temos o fisco, pode ser municipal, estadual. Aí nós temos aqui o vínculo entre eles. Juntando tudo isso, nós temos aqui a relação jurídico-tributária. Essa relação jurídico-tributária, ela tem alguns aspectos muito importantes que nós precisamos analisar. Um que eu quero ver agora com vocês é a solidariedade. Veja, essa palavrinha-chave aqui é fundamental. A primeira coisa que eu quero observar com vocês é o seguinte. Essa é uma frasezinha que aparece muito em provas objetivas, que é o quê? Não há solidariedade ativa. O que é a solidariedade ativa? Na relação jurídico-tributária, nós temos dois polos, pessoal. Nós temos o polo ativo, que aí nós teremos o credor, que no caso aqui é o fisco, que é aquele que vai cobrar o tributo. E nós temos o polo passivo, que no nosso caso aqui é o contribuinte, que é o devedor, que é aquele que vai pagar o tributo. Então, quando nós falamos aqui no polo ativo, nós não temos no polo ativo a solidariedade, né? O fenômeno da solidariedade. Por quê? Ou o tributo é da União, ou o tributo é do Estado, ou o tributo é do Distrito Federal, ou o tributo é do município, exclusivamente de cada um desses entes, como nós temos estudado aqui até hoje. Não existe um tributo que vai ser cobrado ao mesmo tempo por um, dois ou mais entes tributantes. Então não existe solidariedade ativa. Então não existe solidariedade, dois ou mais entes cobrando o tributo. Vamos ver essa previsão legal? Está onde, pessoal? No artigo 124 do Código Tributário Nacional. O que diz aqui? São solidariamente obrigadas, aí veja comigo, número 1, as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitui o fato gerador da obrigação principal. No inciso 2, nós temos o quê? As pessoas, só que agora veja bem, as pessoas expressamente designadas por lei. Então, quando uma determinada lei prevê a solidariedade. O parágrafo único diz claramente o que, gente? A solidariedade, que é a nossa palavrinha-chave aqui, referida nesse artigo, não comporta, veja bem, benefício de ordem. O que é o benefício de ordem? Se eu tenho A, B e C devendo um determinado tributo. No benefício de ordem, eu poderia cobrar de uns ou até de todos. Haveria uma ordem de cobrança. Na solidariedade, não. Na solidariedade, nós vamos cobrar de todos. Então, presta atenção aqui comigo. Ó. Solidariedade, no inciso 1 que a gente leu ali, é denominada de solidariedade natural, porque é um fato natural. Por exemplo, um imóvel no valor de R$1 milhão, com 3 coproprietários em condomínio, que contribuíram com... Então, caso haja divisão aqui em cotas, né, entre os condôminos desse imóvel, em relação ao valor do imposto do IPTU, em razão de diferentes contribuições para a compra do imóvel, essa divisão será irrelevante para o fisco municipal, em prejuízo de posterior à ação de regresso. Então, se um vai ser cobrado, o outro também. Ademais, pessoal, a solidariedade do artigo 124 CTN, ela não comporta, como eu disse, o benefício de ordem, podendo a administração tributária cobrar o imposto de quem quer desejar, de quem quer que seja. Então, quais seriam aqui para a gente analisar as consequências da solidariedade? Bom, aí nós vamos centrar o nosso estudo aqui, a nossa leitura analítica da letra da lei no artigo 125 do CTN. O que diz aqui? Salve, eu já expliquei para vocês. Toda vez que tem essa palavrinha é porque nós estamos diante de exceção. Há exceção.
Então, salvo disposição de lei em contrário, quer dizer o quê? Tendo determinadas exceções previstas em lei, a regra é o seguinte: os efeitos da solidariedade. Então, aqui está a regra da lei. Então, o que diz essa regra aqui, pessoal? Primeiro, o pagamento, quando efetuado por um dos obrigados, aproveita os demais. Então, se o IPTU é de 3 obrigados, mas um obrigado pagou o IPTU, aquilo beneficia a todos. Eles que vão ter que resolver entre eles essa pendenga. Bom, e o 2? A isenção, que a gente ainda vai trabalhar a isenção, mas a isenção, assim como a anistia, é uma forma de exclusão do crédito tributário. A remissão, que é uma forma de extinção do crédito tributário, exonera todos os obrigados. Essa é a regra. Porém, olha a palavrinha de novo aqui, salvo se outorgada pessoalmente, ou o que seria se outorgada aqui, né? É atribuída pessoalmente a um deles, subsistindo nesse caso a solidariedade quanto aos demais. Então, se eu tenho A, B e C, foi dada a isenção apenas para o C. O A e o B continuam solidariamente responsáveis. Número 3, gente, eu tenho aqui a interrupção da prescrição. Em favor ou contra um dos obrigados, favorece ou prejudica os demais. Então, imagine que eu tenho um IPTU, esse IPTU já passou mais de 6, 7 anos, não foi devidamente cobrado, né? Ajuizada a ação de execução fiscal. Aí, o que aconteceu? Prescreveu aquela dívida. A prescrição, ela vai favorecer a todos. A mesma coisa, a causa interruptiva da prescrição. Então, eu pus uma observação aqui no seguinte sentido. O inciso 2º, que fala da isenção e da remissão do crédito tributário, traz uma exceção quanto às cotas mencionadas acima, já que a isenção e a remissão do crédito pode ser outorgada pessoalmente, ou seja, pode ser dada pessoalmente a determinado contribuinte, devendo a cota ser levada em consideração. Agora vamos trabalhar um pouquinho aqui, pessoal, um outro conceito aqui, né? Uma palavra-chave mais densa aqui, que é a da capacidade tributária passiva. Então, a gente viu que numa relação, a gente tem o credor e a gente tem o devedor. Unindo esses, a gente tem um nexo, né? A relação se forma a partir disso, credor e devedor. Lembrando que o credor, aquele que vai cobrar, ele está no polo ativo da ação, no polo ativo da relação. E o devedor, aquele que tem que pagar, ele está no polo passivo. Então, a relação jurídica, ela tem esses dois polos. Polo ativo, credor, polo passivo, devedor. A mesma coisa nós vimos na relação jurídico-tributária. Então, nós temos o credor, que é o ente tributante, que pode ser a União, Estado, Distrito Federal e município. E no polo passivo nós temos quem? O contribuinte ou o responsável. Esses dois sujeitos passivos. Bom, quando a gente fala de capacidade tributária passiva, se a capacidade tributária é passiva, nós estamos falando aqui de quem? De quem tem que pagar o tributo. Então, o CTN, aqui olha o verbo, desconsidera algumas situações relevantes para alguns ramos do direito. Então, tem uma previsão legal aqui no artigo 126. Veja que a gente está estudando aqui. Se você tiver alguma dúvida mais profunda, você pode pegar no site do Planalto o texto legal, né, o Código Tributário Nacional, e olhar. Nós estamos na sequência, artigo 124, artigo 125, e agora chegamos no artigo 126. Fazendo a leitura analítica da letra da lei, o que nós temos? Vamos identificar? A capacidade tributária passiva, ou seja, quem deve pagar o tributo, independe, cuidado da palavrinha, hein? Independe. O in na língua portuguesa é negação. Então, ó, não depende. Então, a capacidade de pagar o tributo não depende do que, pessoal? Da capacidade civil das pessoas naturais. Então, imagina que um bebê de meses de vida recebeu uma mega super herança. Ele vai ter que pagar os tributos referentes? Sem dúvida nenhuma. Ele não tem capacidade civil, ele não tem capacidade para a prática dos atos da vida civil, mas alguém que seja responsável por esse bebê, por esse nascituro, por essa criança, ele vai ter que pagar esses tributos, ok? Segundo, a capacidade tributária passiva também não depende do quê? Número 2, de achar-se a pessoa natural sujeita a medidas que importem a privação ou limitação do exercício das atividades civis.
Então imagina que um grande empresário ele deve uma massa tributária muito grande e de uma hora para outra ele passa a ser interditado. Será que a partir dali ele não vai dever mais essa massa tributária? Lógico que ele continua devendo essa massa tributária. Por quê? A capacidade tributária passiva não depende da capacidade da pessoa natural. Também não depende se essa pessoa natural tem alguma privação ou limitação do seu exercício na vida social. 3, pessoal. Também não depende do que? Agora é com a pessoa jurídica. Veja que nas duas primeiras nós falamos da pessoa natural, que muitas vezes no tratamento fiscal é chamado de pessoa física, né? Mas o correto é a pessoa natural. Agora no 3 nós temos a pessoa jurídica, regularmente constituída. Então lembra quando nós estudamos o direito empresarial? Aquela pessoa jurídica ela era constituída, mas ela não era regularizada. Nós tínhamos ali um empresário irregular. Mas mesmo sendo empresário irregular, ele era empresário, nós vimos isso. Então essa pessoa jurídica, mesmo não estando legalmente regulamentada, ela tem a sua existência. E a partir da sua existência, ela terá que pagar todos esses tributos devidos ao fisco municipal, estadual e federal. Bom, encerrada aí a capacidade tributária passiva, seguindo aqui, o que nós vamos trabalhar agora? O domicílio tributário, pessoal. Seja a pessoa natural, que nós acabamos de falar, né? Seja a pessoa jurídica, ambas na condição de contribuinte ou de responsável, elas têm que ter um domicílio tributário. Essa previsão do chamado domicílio tributário, ela se encontra no CTN, só que o CTN traz algumas normas subsidiárias, né? Então nós temos uma regra, qual que é a regra? O domicílio tributário é aquele do próprio contribuinte, o que ele escolher. Então ele tem uma liberdade de escolha. No entanto, essa eleição, esse direito de eleger o seu próprio domicílio tributário, não é um direito absoluto, é um direito relativo. Então, se esse direito, em algumas determinadas hipóteses legais, prejudicar a atividade arrecadatória do tributo, naturalmente que o fisco municipal vai rechaçar a escolha desse domicílio tributário e vai impor o chamado domicílio tributário legal ao contribuinte ou ao responsável tributário. Então vamos detalhar aqui na letra da lei? Bom, na letra da lei nós temos aqui o artigo 127. Mais uma vez, reitero com vocês. Nós já vimos o artigo 124, 125, 126 e agora o nosso foco da leitura analítica da letra da lei é o artigo 127. O artigo 127 traz aqui a clara informação no seguinte sentido. Na falta de eleição, então, somente na falta de eleição. O que eu extraio daqui? Eu extraio a certeza de que a regra no direito tributário é que o contribuinte ele possa eleger o seu domicílio tributário. Nesse sentido, o contribuinte ou responsável, ele pode eleger o domicílio tributário. No entanto, se ele não eleger o domicílio tributário, como eu disse, também, por outro lado, se ao eleger o domicílio tributário for manifesta má-fé no sentido de travancar o caminho da fiscalização tributária, não permitindo que o sistema tributário funcione devidamente, a legislação se aplica no caso. Então, nós temos o inciso 1 de maneira bem clara, dizendo o seguinte: quantas pessoas naturais a sua residência habitual? Então, imagina que eu e vocês, nós temos o nosso domicílio civil. Você mora na rua tal, no bairro tal, no número tal. Esse domicílio, ele é, logicamente, por nós, né, indicado como nosso domicílio tributário. Então fica bem tranquilo nesse aspecto, né? Só que se a gente tiver um domicílio incerto, for desconhecido, ou um centro habitual da nossa atividade. No 2, o que nós temos? Quantas pessoas jurídicas, pessoal, de direito privado, ou as firmas individuais, o lugar da sede, em relação aos atos e fatos que derem origem à obrigação tributária, ou de cada estabelecimento. Então imagina a Coca-Cola, onde que é a sede da Coca-Cola, né? Em quantas cidades do nosso país ela não tem escritórios de negociação. Inciso 3º, quantas pessoas jurídicas de direito público, e aí nós pensamos Estado, município, Distrito Federal, União, qualquer de suas repartições no território da entidade tributante. Olha o que diz o parágrafo 1º aqui para a gente. Ó.
Quando não couber a aplicação das regras fixadas em qualquer desses incisos desse artigo, considerar-se-á como domicílio tributário do contribuinte ou responsável o lugar, prestem bastante atenção, o lugar da situação dos bens ou da ocorrência dos atos e fatos que deram origem à obrigação. Então, imagina o IPTU de um determinado imóvel. Aquele lugar em que se situa o imóvel, aquela rua, aquele bairro, aquele número, será considerado domicílio tributário para aquele tributo, ok? O parágrafo 2º diz também o seguinte: a autoridade administrativa pode recusar o domicílio eleito, quando impossibilite a primeira hipótese ou dificulte a segunda hipótese a arrecadação ou a fiscalização do tributo, aplicando-se a regra do parágrafo anterior. Então, o que nós podemos ver aqui? Que o contribuinte, diante do direito legítimo de eleição do seu domicílio tributário, se valendo de má-fé, faça algo que possa prejudicar o fisco. Nesse caso, a autoridade administrativa ela vai desconsiderar a eleição daquele domicílio, vai rechaçar a eleição daquele domicílio. Aí eu coloquei aqui para vocês uma observação. Não obstante o parágrafo 2º dizer aplicando-se então a regra do parágrafo anterior, deve-se observar primeiro as regras mencionadas nos incisos anteriores, que nós detalhamos ali, para que fique bem detalhado e se possa realmente identificar as hipóteses previstas em lei. Bom, agora o que nós vamos trabalhar, pessoal? Vamos trabalhar um pouco aqui a responsabilidade tributária, né? Primeiro vamos fazer algumas considerações iniciais fundamentais. O que é um responsável tributário? Essa pergunta é fundamental para que a gente identifique na sequência o conceito de responsabilidade tributária. Pois bem, feita a pergunta o que é responsável tributário, vamos a uma resposta direta e objetiva. Embora a pessoa não tenha uma relação pessoal e direta, isso aqui é fundamental, gente, uma relação pessoal e direta com o quê? Com o fato gerador do tributo, a lei lhe confere essa situação especial de responsabilidade. Então eu usei um exemplo aqui muito simples, né? Um bebê de apenas poucos meses de tenra vida recebe uma herança multimilionária. Os pais, eles são os responsáveis pela gestão desse patrimônio. Sendo responsáveis pela gestão desse patrimônio, eles também serão responsáveis pela arrecadação dos tributos devidos. Então, nós estamos aqui aonde? Previsão legal no artigo 128 do nosso Código Tributário Nacional, que diz o quê, pessoal? Sem prejuízo do disposto neste capítulo que nós estamos estudando, a lei, preste muita atenção, o princípio da legalidade, somente a lei pode fazer essa previsão, pode atribuir de modo expresso a responsabilidade pelo crédito tributário à terceira pessoa. Então, nós vamos encontrar aqui o terceiro responsável, vinculado ao fato gerador. Então, é lógico que não poderia ser atribuída a qualquer pessoa. Imagina você morando no seu imóvel e chega lá a cartinha do IPTU e passa alguém na rua e você chama essa pessoa e entrega para ela surpreendentemente a cartinha para que ela possa pagar o seu tributo. De maneira nenhuma, né, pessoal? Tem que haver alguma relação plausível, inteligente, né? Lógica. Então diz o que aqui? O fato gerador da respectiva obrigação tributária, excluindo a responsabilidade do contribuinte ou atribuindo a este em caráter supletivo do cumprimento, total ou parcial da referida obrigação. Então vamos fazer algumas considerações. Primeira consideração fundamental. A responsabilidade, gente, no âmbito tributário, ela nunca é tácita, né? Nunca pode ser assim de maneira imprevista. Ela é sempre de maneira prevista. E no nosso caso aqui, respeitando o princípio da legalidade, prevista legalmente, previsão legal. 2. O que nós temos aqui também como consideração fundamental? Segundo, a pessoa escolhida pela lei, ela é vinculada ao fato gerador da responsabilidade tributária. Em outras palavras, o responsável, ele não pode ser um terceiro completamente estranho àquela obrigação tributária. Terceira consideração fundamental que nós vamos fazer aqui é o seguinte: a lei
pode excluir, fiquem atentos ao verbo, hein? A lei pode excluir a responsabilidade do contribuinte, ou, segunda hipótese, a lei, princípio da legalidade, pode, olha o verbo, atribuir a ele, contribuinte, essa mesma responsabilidade, mas aí de modo supletivo ou subsidiário. Ele não vai pagar em primeiro lugar, mas ele vai pagar, consequentemente, em segundo lugar. E isso pode ocorrer de maneira total ou de maneira parcial, ok? Bom, agora vamos trabalhar um pouquinho aqui, pessoal, então a distinção entre responsabilidade pessoal e responsabilidade subsidiária. Então veja que são duas palavras-chave fundamentais. Então são dois conceitos que vocês têm que dominar, hein? Aonde que está previsto isso? Continuando a nossa sequência analítica dos artigos do Código Tributário Nacional, e aí reitero mais uma vez, nós trabalhamos o artigo 124, 125, 126, 127 e agora o nosso foco é no artigo 128. Como sempre, vamos fazer a leitura analítica da letra da lei. O que diz o artigo 128 aqui, pessoal? Diz assim, excluindo, presta atenção, hein? Excluindo a responsabilidade do contribuinte ou atribuindo a este em caráter supletivo. Caráter supletivo eu já disse para vocês. Caráter subsidiário, primeiro para um, depois para outro. O cumprimento total ou parcial da obrigação tributária. Tenho duas considerações fundamentais para fazer aqui com vocês. Quais são? A primeira é a exclusão. Presta atenção na palavra-chave exclusão. Só fica o responsável, então, na relação jurídico-tributária. Se eu excluir o contribuinte, só ficará o responsável ali na relação jurídico-tributária. Número 2. O cumprimento pode ser um cumprimento total ou um cumprimento parcial. Dependendo do que, pessoal? Do comportamento do contribuinte. Esse é o limite. Então vamos detalhar aqui. Primeiro, responsabilidade pessoal. O contribuinte, ele é excluído totalmente. A previsão legal de tal situação está no artigo 131 do CTN. O que diz o artigo 131 do CTN? Expressamente diz, são pessoalmente responsáveis. Quem? Número 1. O adquirente ou o remitente. O adquirente é aquele que adquire. O remitente é aquele que faz a remissão pelos tributos, presta atenção que tributo é gênero, relativo aos bens adquiridos. Então imagina que eu comprei uma casa. Quem vai pagar os tributos devido? Eu, adquirente. Imagina que eu vou remir um bem. Eu vou retirar um bem, salvar um bem que está penhorado, empenhado, alguma coisa. Tá certo? Não vamos ser técnico demais aqui não. Quem vai pagar todos esses tributos? Eu. Número 2. O sucessor, pessoal. A qualquer título ou o cônjuge meieiro. Imagina que eu sou casado em comunhão universal de bens. Então, meu cônjuge é um cônjuge meieiro. Ele tem metade de todos os meus bens. Pelos tributos devidos. Se ele tem metade de todos os meus bens, acumulados os tributos do carro, da casa, de tudo, é dele também a responsabilidade de pagar o seu devido quinhão de metade nesse tributo. Número 3, o espólio. O que é o espólio, pessoal? O espólio é o conjunto, a massa de bens que vem quando a pessoa morre e aí imediatamente aberta ali a sucessão nós temos o espólio. Então o espólio também, pelos tributos devidos, pelo de cujos, que aqui é uma expressão latina, né? Que é aquele que morreu. Nós usamos ainda esse termo latino aqui, desde a abertura da sucessão. Outra previsão legal fundamental aqui, gente, é o artigo 135 do CTN. Então diz o quê? São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes às obrigações tributárias, se resultante de atos praticados com excesso de poderes ou infração da lei, contrato social, estatuto. Então imagina um administrador de empresa, vocês, administrador de empresa, você tem um limite de atuação e você extrapola aquele limite de atuação. Você agiu dentro do que nós chamamos de excesso de poderes. Você sabia que a legislação tributária não permitia aquilo. Você fez o quê?
uma infração à lei tributária. O contrato social da empresa não previa aquilo e você não agiu de acordo com o contrato social. Você fez o quê? Rompimento do contrato social. Bom, nesses casos nós temos todas as pessoas relacionadas no artigo anterior, temos os chamados mandatários, os prepostos, os empregados. Além disso, nós temos os diretores, os gerentes, os representantes das pessoas jurídicas de direito privado. Pus uma observação número 6 aqui, que está referente ao artigo 135, inciso 3º, e aí nós temos aqui uma súmula do Superior Tribunal de Justiça que diz o quê? Presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal. Então imagina que você está gerindo uma empresa e sem nenhuma comunicação ao fisco municipal, estadual, federal, a nenhum órgão regulador, você sai dali e deixa o seu domicílio. Então nós temos aqui uma hipótese de quê? Presunção de dissolução irregular da empresa. Responsabilidade subsidiária ou supletiva, pessoal. Onde que ela está prevista? No artigo 134, que diz o quê? Nos casos de impossibilidade de exigência do cumprimento da obrigação principal do contribuinte, respondem solidariamente, veja que a responsabilidade é solidária, então todos respondem, por esses atos em que as pessoas aqui relacionadas intervierem ou pelas omissões, porque se eles eram responsáveis, eles deveriam agir e não agiram, então houve uma omissão. Então quem que a gente tem aqui? Os pais, pelos tributos devidos pelos filhos menores, os tutores, curadores, pelos tributos devidos pelos seus tutelados, curatelados, os administradores de bens de terceiro. Então imagina que você está administrando o bem de uma terceira pessoa e não pagou os tributos, então você é o responsável. O inventariante, que é aquele que abre o inventário, pelos tributos devidos pelo espólio que a gente falou, logo após a morte, aí abre-se a sucessão dos bens. O síndico, o comissário, quando nós falamos, são termos ultrapassados, quando nós falamos em massa falida. Os tabeliães, escrivães e demais serventuários de ofício pelos tributos devidos sobre os atos praticados por eles. O sócio, no caso de liquidação de pessoas jurídicas. Aí vem o parágrafo único que diz que o disposto nesse artigo só se aplica em matéria de penalidades as de caráter moratório. O que é a moratória? É o atraso pelo pagamento devido. Aí eu pus uma observação 7 aqui para a gente observar o seguinte, ó. Responsabilidade que trata esse artigo 134, na verdade, ela não é solidária. Ela é subsidiária ou supletiva. Por quê? Se o contribuinte, que é o real devedor, não puder pagar, aí subsidiariamente vão pagar esses que estão aqui nesse rol legal, ok? Bom, agora um pouquinho da responsabilidade por substituição ou por transferência. A responsabilidade por substituição, pessoal, ela também pode ser denominada de originária ou de primeiro grau. Ela ocorre quando uma terceira pessoa ocupa o lugar do contribuinte desde a ocorrência do fato gerador. Então, isso tem previsão no artigo 145 do CTN, no artigo 45 do CTN, quando no parágrafo único diz o seguinte: a lei, princípio da legalidade, pode atribuir à fonte pagadora de renda dos proventos tributários a condição de responsável pelos impostos cuja retenção e recolhimento lhe caibam. Então, por exemplo, o nosso empregador, vocês que trabalham, eu que trabalho, ele tem a obrigação de, num certo limite previsto pela legislação do imposto de renda, reter na fonte o valor do imposto. A mesma coisa enquanto funcionário público. Então, nós temos aí duas formas de substituição. Prestem bastante atenção. A chamada substituição tributária para trás, ou regressiva, ou antecedente. Um exemplo que eu ponho aqui é o seguinte, imagina, inúmeros produtores rurais de leite, né? Eles vendem o leite para uma empresa de laticínio. Nós tivemos aqui dois fatos geradores do ICMS, que é o Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Serviços e tudo mais. Nós tivemos a venda do leite da empresa para os laticínios e a venda dos produtos da empresa de laticínios. Para o fisco, pessoal, que é um tributo estadual, o ICMS, é mais fácil fiscalizar a empresa, que é uma só, dentro de uma grande cadeia produtiva, do que fiscalizar todos os fornecedores de leite. Portanto, quem está lá atrás na cadeia de produção, ele vai tributar só na consequência do ato aqui. Ele vai ser substituído. E nós temos no número 2 a chamada substituição para frente, ou progressiva ou subsequente.
Aí o exemplo é o seguinte: imagina um grande fabricante de bebidas ou de carro. Ele distribui o seu produto numa grande cadeia. Então imagina, por exemplo, uma grande produtora de carro, né? A Fiat. Nós temos a Fiat aqui em Minas Gerais. Nós temos uma fábrica produzindo carro. É muito mais fácil cobrar todos os impostos daquela fábrica. E à medida que lá na frente as distribuidoras, as revendedoras foram revender aquele produto, o tributo já foi devidamente recolhido, ele vai ser devidamente abatido. Previsão constitucional no artigo 150, que diz que sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado, eu já disse para vocês, é proibido. A União, os Estados, o Distrito Federal, os municípios, o quê? Parágrafo 7º, que diz que a lei poderá atribuir ao sujeito passivo da obrigação tributária, aquele que tem que pagar, a condição de responsável pelo pagamento de imposto ou contribuição cujo fato gerador deva ocorrer posteriormente. Por isso que ela é chamada de substituição para frente, posterior, progressiva, ok? Bom, eu pus uma decisão do STF aqui só para vocês lerem, como sempre, para ter uma noção, né? Porque são decisões muito importantes. Aqui no caso está falando do regime da substituição para frente. Então, naturalmente, eu gosto que vocês leiam, prestem bastante atenção. Aí tem a responsabilidade por transferência, que existiu quando o fato gerador, né, um contribuinte, ele era sujeito passivo, ele tinha que pagar, mas por alguma circunstância fez com que essa sujeição passiva fosse para o responsável. O exemplo aqui é a solidariedade, sucessores, que são aqueles que recebem herança, terceiros, que recebem determinada obrigação. Pessoal, as nossas referências bibliográficas, se vocês quiserem enriquecer um pouco mais a nossa aula, peço que vocês continuem desenvolvendo o nosso caderno de esquema para memorização, aprimoramento, conhecimento da matéria. Essa é a nossa aula. Um abraço, fiquem com Deus, estudem bastante. Até o nosso próximo encontro.